Olá, meus queridos e queridas, estamos juntos mais uma vez, nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Mais que um programa, é um programa de vida. Estou aqui no meu cantinho, olha, você tem o seu cantinho de oração aí? Muito importante ter um cantinho onde você vai rezar, tem os seus santinhos, suas imagens, não é assim? Então agora, caneta e papel na mão, aí no seu cantinho, sem ninguém, como diz o querido Monsenhor Jonas da Bíblia. Vamos fazer nosso estudo hoje, Mateus, capítulo 4. Vamos lá. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê toda a direção neste momento, que a gente possa encontrar o nosso cantinho de oração, que a gente possa fazer silêncio interior para poder estudar a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude. Toda a agitação do dia de hoje, toda a correria, que agora se assente no seu devido lugar, para que nós possamos, nesse contato com a palavra de Deus, entender o que o Senhor quer nos falar, entender o que Ele quer nos dizer no concreto de nossa vida hoje. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como eu falei para você, nós estamos meditando hoje Mateus 4. Eu estou com essa caneta aqui, deixa uma caneta Padre Jonas da Bíblia. Já faz 42 anos que eu vejo o Padre Jonas com essa caneta. Aliás, o Padre Jonas está ali na cadeirinha sentado ao fundo, né? Essa caneta aqui, das cores, ele gosta muito dessa caneta, Padre Jonas. E é uma boa caneta, sabe por quê? As promessas em verde, as ordens em vermelho e o princípio em azul. Então fique atento, com essa canetinha na mão, é assim que o Padre Jonas faz seu estudo, com a canetinha na mão. Então eu vou ficar atento aqui hoje já, se aparecer algum princípio com uma ordem, eu vou grifar na cor que eu falei para você. Ordem em verde, então ordem em vermelho, promessa em verde, princípio em azul. Pode ter outras cores, vai do seu gosto, mas eu vou fazer assim para facilitar. Então vamos ao capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus. Jesus foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito, para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha, de cara já achei um princípio aqui. Eu vou grifar aqui, ó. Está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é um princípio eterno, nunca vai mudar. O homem não vive só de pão, não é só de comida e bebida. A gente vive também da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, quem somos nós? A palavra que sai da boca de Deus. Continua a leitura, depois a gente volta um pouquinho. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se caíres de joelhos para me adorar. Jesus lhe disse: vai embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Temos que entender a palavra de Deus. Vamos conversar com o mestre em Bíblia. Padre Carlos, nosso querido Padre Carlos, por que no início do ministério público de Jesus já está a tentação? Fala para nós.
o porquê das tentações no início do ministério público de Jesus. É interessante que, olhando esta narração aqui, proposta para nós na narrativa de São Mateus, a gente lembra no Antigo Testamento de figuras importantes como Elias, como Moisés, a experiência desse povo que atravessou também o deserto. Diz a palavra de Deus que Jesus, ao ser batizado, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Está quase começando o seu ministério público, a proclamação do reino de Deus, a vivência concreta da sua missão em meio às pessoas. E é importante também observarmos que esse relato das tentações nos lembra também, entre outras coisas importantes, a entrada do rei em cena da sua missão real. Basta a gente perceber, por exemplo, o rei Saul, que precisou, logo depois de ser constituído rei, libertar as cidades de Jabes. O rei Davi derrotou Golias. O rei Salomão, grande referência por pedir e suplicar a sabedoria de Deus, necessitou desta sabedoria para resolver aquela questão das duas mães que estavam disputando uma mesma criança. Então veja, antes de uma grande missão, há sempre uma grande provação. Foi assim nesses homens de Deus no Antigo Testamento, foi assim na vida de nosso Senhor e também assim na nossa vida. Normalmente quando o Senhor quer e nos confere uma grande missão, certamente nós somos provados. Mas com certeza, na força do Espírito Santo que nos impulsiona, somos vitoriosos. Conseguimos, chegamos lá. Muito obrigado, Padre Carlos, por sua explicação. É muito bom ouvir o magistério da igreja. É assim que a gente lê a palavra de Deus. Ninguém sai interpretando livremente. A igreja nos faz ler a palavra de Deus. O sacerdote, eu como diácono, também o ministro ordenado, o bispo, o padre, nos orientam aquilo que a igreja diz sobre a palavra de Deus. Mas continuemos nossa leitura, capítulo 4 de São Mateus, agora no versículo 12. Quando soube que João tinha sido preso, Jesus retirou-se para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia, entregue às nações pagãs. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E aqui, no versículo 17, do capítulo 4 de Mateus, nós já encontramos uma ordem. E que ordem, minha gente? Convertei-vos. Mudança, metanoia, mudar a vida, cambiar, mudar de atitude, conversão. Está indo para São Paulo, vira para o Rio de Janeiro. Está indo para o Rio de Janeiro, volta para São Paulo. Mudar. O Senhor falando, convertei-vos. E tem um motivo, por que mudar? Porque o reino de Deus está próximo. Já notou? Gente que nunca morreu está morrendo? Gente que nunca morreu. É engraçado. Nossa, mas fulano morreu. Ontem mesmo eu falei com ele. E ele me deu tchau assim, ó. Parecia que estava despedindo. Todo mundo fala isso, né? Nossa, mas eu falei, não acredito. Semana passada ele me ligou, me falando, e falou outras coisas. Todo mundo fala quando a pessoa morre, leva um susto. O reino de Deus está próximo. A gente não sabe o dia e a hora que ele vem ou que nós vamos. Fiquemos atentos. Continua para nós o versículo 18. Caminhando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhe: segui-me, e eu farei de vós pescador de homens. Olha, que tem uma outra ordem, mas já tem uma promessa. Vocês me seguem, e qual é a promessa? Eu vou fazer de vocês pescador de homens. Vocês não vão mais pegar só peixe, vão pescar gente.
pescar gente. É isso mesmo, pescar gente para Deus. Aqueles homens eram quase semi-analfabetos e eles ouvem uma promessa: vocês me sigam, que eu vou fazer de vocês pescador de homens. Pedro vai ser o primeiro papa da igreja. Então, quando Deus chama, ele capacita. Não é assim que ela fala? Todo mundo gosta? Deus não escolhe capacitado, mas capacita os escolhidos. Está te chamando hoje. Me segue para você ver que você vai pescar muita gente para Deus. Muito peixe está perdido aí nesse marzão da vida, vai voltar para Deus, que você vai pescá-lo para minha misericórdia. É Deus prometendo. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele o chamou. Imediatamente deixaram o barco e o pai, eles o seguiram. Muito bem, e assim segue a palavra de Deus para nós, narrando esse seguimento de Jesus dos primeiros discípulos, porque ouviram a voz de Deus. Que possamos estar atentos e cumprir as ordens que o Senhor nos dá. Que Deus te abençoe. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!